E Fala, aí, meu meu amigo. amigo, como é que você tá, doutor Alexandre? Tudo bom? Tudo na paz. Tá me ouvindo bem? Ge- tô te ouvindo bem. Você tá com fone ou tá sem? Tô com fone. Ah, legal, que daí eu acho que o áudio fica bacana, cara. A gente consegue equalizar aí um pouquinho o nosso áudio, fica melhor aí depois. Isso. Gente, então enquanto o pessoal tá entrando aí, né, a nossa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos bastidores aí do nosso amigo, doutor esportivo. Como eu já comentei em outras lives, né, o doutor Alexandre, ele é bucomaxilo, é especialista em prótese aí também, mas como a gente comentou em outras lives, normalmente o pessoal que gosta da especialidade, trabalha com o esporte de alguma maneira, é porque tem alguma afinidade. E eu acho que a afinidade do Alexandre é um pouquinho maior do que os torcedores aí que acabam entrando aí no meio, né? O Alexandre, ele foi atleta profissional, né, doutor Alexandre? E, Não, e eu... não. É, eu sempre gostei de futebol, né? Sempre Aham. gostei muito de futebol. Tentei jogar em algumas escolinhas, mas a qualidade técnica não era muito boa. Não teve jeito, tive que estudar. Foi uma das melhores opções no momento, né? E assim foi. Mas Que legal. adoro futebol, sou apaixonado pelo futebol. E isso é o que motivou aí para seguir essa carreira aí da odontologia esportiva, que é uma carreira maravilhosa. Que legal. Eu acho assim, outra coisa muito legal é que, como a especialidade ainda é muito nova, a gente acaba conhecendo todo mundo que de alguma forma trabalha dentro da área. Como ainda são Sim, poucos especialistas, né? O pessoal está começando aí a expandir um pouco a área. Eu acho que isso é o que é mais legal dentro da especialidade. E às vezes a gente se conhece pelas mídias sociais, às vezes a gente tem a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alexandre aí pelas mídias sociais, né? Acompanho o trabalho dele, sempre a gente conversa, troca alguma ideia aí nas mídias sim. sociais e a gente aproveitou esse momento, né, para apresentar esse trabalho, mostrar um pouquinho do trabalho dele aqui para vocês também, da experiência que ele tem. Ele tem um contato aí com vários atletas, né? Então ele tem essa proximidade aí com o pessoal do esporte também. Para o pessoal aí que está acompanhando o Alexandre, tá? Que não me conhece, aí, meu nome é Elinamba, eu sou especialista em odontologia do esporte, né? E a gente está conduzindo algumas lives sobre esses temas. Então, Alexandre, eu queria que você se apresentasse para a galera aí que está entrando aí na nossa live nesse momento. Eu vou colocar aqui no nosso comentário é, Sim, ao tema da live para a galera que entrar depois saber sobre o que a gente está conversando um pouquinho, beleza? Então, Alexandre, por ok. favor, se apresente aí para a galera e a gente já vai bater um papo legal aí. Show. Sou Alexandre Pereira, sou daqui do Rio de Janeiro, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou protesista, foi minha primeira especialização foi em prótese. E a odontologia esportiva surgiu desde 2004, 2003, na época eu era acadêmico ainda. Eu comecei a fazer curso, não existia especialização de odontologia esportiva, existia a vontade de correr atrás e conhecer um pouco da odontologia esportiva e era difícil. Não tinha, você ia no Rio, São Paulo, não tinha cursos falando sobre odontologia esportiva. Então eu comecei a pesquisar eu comecei realmente através de um professor, o doutor Afonso, que era da CBF, e o doutor Sérgio, né? Eu era muito fã deles, sou Aham. até hoje, e comecei, na época de acadêmico, eu comecei aqui na Unigran Rio, né, Duque de Caxias, eu comecei a pesquisar sobre odontologia esportiva, uma porque eu sempre adorei esporte, eu gosto muito de futebol, fiz judô, gosto de mergulhar, então assim, isso uma coisa puxa a outra. E eu Uhum. sempre tive a vontade de trabalhar na área do esporte. E a odontologia me deu esse prazer, correndo atrás, fazendo cursos. Fui para Floripa, fui para Curitiba, rodei quase o Brasil todo fazendo cursos para conseguir trabalhar na área da odontologia esportiva. Porque não tinha especialização, não é Uhum. verdade? Especialização surgiu há pouco tempo e através disso eu comecei a fazer meus trabalhos com alguns atletas e assim foi surgindo aí o doutor esportivo. Até, Alexandre, isso que você comentou foi uma das dificuldades. Eu também me formei mais ou menos no teu tempo, né? Eu sou formado desde 2003, acaba Sim, denunciando aí um pouquinho a nossa idade aí, né, Alexandre? sim, Mas sim. quando eu me formei foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria conhecer um pouquinho mais, eu já tinha desenvolvido meu trabalho de conclusão de curso dentro da área,
mas não tinha curso. Então, o que acabou acontecendo? A maioria das pessoas acabaram tendo que estudar sozinho, buscar outras informações. Então, a gente teve essa dificuldade, né? O pessoal que está entrando aí na odontologia agora já tem esse contato um pouco maior. Quando eu comentava para a galera que eu trabalhava com a odontologia do esporte, que o meu sonho era trabalhar com a odontologia esportiva, como era chamado mais ou menos na época, a galera achava que eu era um dentista que praticava uma atividade física. Então, assim, até os meus colegas de turma, o pessoal que se formou comigo, às vezes não conseguia entender muito o que era essa tal da odontologia do esporte, né? E hoje eu acho que a gente tem mais acesso, até pela questão também das mídias, né? Pô, 2003 lá, quem tinha celular era assim, muito difícil, né? Não era uma coisa que todo mundo tinha esse contato. Internet, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso pesquisando referências bibliográficas na biblioteca da universidade. Né? Hoje a gente abre ali o computador, abre ali o celular e a gente acaba puxando muita coisa, muita informação. Então, eu acho que tudo essa evolução. E eu acho que a odontologia do esporte também, graças a Deus, apresentou essa evolução. Então, eu queria te perguntar o seguinte, Alexandre, da onde que surgiu a empresa, de onde que surgiu o nome Doutor Esportivo, que acaba chamando um pouquinho a atenção, é um pouco diferente até dentro do que a gente encontra aí nas mídias, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, como surgiu essa empresa, né? Quais são os objetivos, como que você começou esse trabalho com o Doutor Esportivo? Então, a empresa Doutor Esportivo, quando comecei a pensar em montar, fazer algo assim parecido, eu gosto muito de trauma, né? Então, eu comecei a pesquisar sobre traumas esportivos. Eu estava reparando que no futebol tem muito trauma e eu tinha uma grande dificuldade de arrumar um cirurgião bucomaxilo para dar esse suporte. Porque cirurgião bucomaxilo também, eu não sei aí, tem bem pouco em cada cidade. Né? Não são vários cirurgiões bucomaxilo que você encontra à disposição em te dar um apoio ou uma ajuda. Então, nessa nossa época de 2004, 2005, quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a reparar que tinha atletas da terceira divisão, segunda divisão, que tomavam uma pancada, principalmente no futebol, que não tem a mídia em cima, e tinha muita fratura facial. E tinha essa grande dificuldade de arrumar um bucomaxilo para fazer uma cirurgia, dar um suporte. Aí eu comecei, e aí eu me formei em 2007. Minha primeira especialização foi prótese dentária. Foi aonde eu comecei a fazer os protetores bucais para atletas de MMA, até para jogadores de futebol. E comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para agregar na odontologia esportiva. Então, eu falei, cara, eu vou ter que fazer cirurgia bucomaxilofacial, porque eu tenho uma grande dificuldade de arrumar um buco. E foi aí, entrei fazer a residência no Hospital Lourenço Jorge, que fica aqui na Barra da Tijuca. Fiz a minha especialidade e nesse período eu vi que também para você trabalhar num clube grande, você tinha uma grande dificuldade. Números de vagas muito reduzidas, ou o teu nome tinha que estar muito no topo, então era uma dificuldade muito grande. Eu comecei a fazer um trabalho no Olaria, um trabalho com a base, porque quando você entra num clube pequeno, que não tem recursos, e você faz uma transformação, aí você vê que tudo que você estudou, tudo que você pesquisou está dando certo. E foi isso que aconteceu no Olaria. Começamos a fazer um trabalho, quando eu falo começamos, eu e minha equipe, no caso, na época convidei o Dr. Márcio, teve o Dr. Rômulo, que é ortopedista, começamos a fazer um trabalho na base, com menos de um ano fui convidado para ir para o profissional do Olaria, assumi o profissional do Olaria e lá fiquei por 3 anos. Então fizemos um trabalho muito bom com o profissional e com a base do Olaria. Aí eu tinha que botar meu nome em evidência. E vi que Dr. Alexandre Pereira, somente, meu nome não ia chegar onde eu gostaria que chegasse. Por tudo que eu pesquisei, por tudo que eu estudei, e eu queria oportunidade. E para você entrar num clube grande, você tem que ser... Não adianta ser somente bom. Tu tem que ter algo a mais. Aí foi daí que surgiu o Doutor Esportivo. Porque eu falei, já que eu estou tendo essa grande dificuldade de estar dentro de uma empresa com um suporte maior, eu vou ser a minha própria empresa.
Aí eu pesquisei, lancei o Doutor Esportivo e hoje eu sou fundador da empresa Doutor Esportivo, que qualquer dia vai estar aí espalhado no Brasil todo. Se E Deus foi assim quiser, é que, isso mesmo. e foi assim que começamos a fazer esse trabalho com atletas do futebol, do MMA, do futevôlei, que cresceu muito, 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 muito. Hoje eu faço parte da equipe do Team Águia, sou staff da equipe médica do Team Águia, e assim que surgiu o Doutor Esportivo. Aí, num Que belo legal. dia, no lugar de mandar fazer caneta ou chaveiro, eu fiz mais ou menos 100 bonés do Doutor Esportivo e Que legal. distribuí. E nisso, de uma hora para outra, explodiu. Aí explodiu a nossa marca, e assim que surgiu o Doutor Esportivo, e estamos aí, se mantendo até hoje. É isso que você colocou, Alexandre, essa dificuldade aí de você estar entrando dentro de um clube. Eu acho que todo mundo que está dentro da área acabou passando em algum momento por isso, né? Dentro daquele sonho de colocar esse projeto, de inserir a odontologia dentro dessa equipe multidisciplinar. E realmente, eu acho que quando a gente começou a trabalhar, essa dificuldade era muito grande. Por vários fatores. Primeiro, porque realmente no futebol, muita gente que acaba mandando ali de forma meio que informal dentro do clube, né? Então, além da parte da sustentação, do teu trabalho, você tem que ter algum contato, às vezes as pessoas têm que conhecer o teu trabalho de uma forma diferenciada, e eu vejo que os dentistas também tinham muita dificuldade de mostrar para essa equipe multidisciplinar qual que era a diferença do nosso trabalho. Você vai entrar lá no Olaria, mas por quê? Você vai fazer uma restauração, vai fazer um tratamento de canal? O que você vai trazer de benefício para o nosso atleta para que consiga ajudar ele num treinamento ou no seu rendimento físico? Então isso era uma Sim. coisa que a gente tinha bastante dificuldade. Os próprios, eu sempre coloco a culpa nos próprios dentistas, na verdade, porque os dentistas não sabiam se colocar, né, dentro dessa equipe interdisciplinar, mostrando realmente qual que era a sua importância perante lá o médico, o fisioterapeuta, enfim. Então, acho que todo mundo acabou passando um pouquinho com isso, né? E todo mundo, às vezes, almeja tanto o futebol porque é o esporte mais praticado, é o que normalmente a gente gosta um pouco mais também, né? Quem não gosta de Sim. futebol no Brasil não é brasileiro, né? Praticamente, né? Mas hoje a gente sabe que existe N possibilidades e o mercado de trabalho é muito grande eu acho que para a nossa especialidade, né? Muito, muito grande. Hoje, dentro da nossa equipe, eu tenho uma odontopediatra. Você sabe, tem jogador de 16 anos, 15 anos, precisa de um odontopediatra. A gente temos odontopediatra, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho um nutricionista. Então, a equipe hoje está muito completa. E para dar todo o suporte, como você falou, na bucomaxilo. Quando eu falo da bucomaxilo, eu puxo um pouco para o meu lado. Por quê? Uhum. O que eu mais vejo hoje em relação ao trauma esportivo está ligada dentro do futebol, mais do que no MMA. O MMA, o cara entra já preparado para tomar né, o impacto facial. No futebol, você não entra para tomar um impacto facial. E toda semana tem trauma facial. Toda semana. Quando o campeonato está... Né, agora deu essa parada, mas quando ele está tendo toda semana, primeira, segunda, terceira, quarta divisão, principalmente segunda, terceira e quarta divisão, é trauma facial toda semana. Então, o profissional tem que estar preparado para o pronto atendimento, o que fazer se acontecer algum tipo de fratura, pós-cirúrgico, como que vai ser esse acompanhamento, o atleta, qual é a importância do atleta para o clube? É um atleta que ganha 100 mil? É um atleta que ganha 1.000? É um atleta que ganha 1 milhão? Que tipo de protetores eu vou fazer para esse atleta? Quando você tem essa visão de fratura facial, você é um cara que é um ortopedista dentro da odontologia, para recuperar o paciente de uma fratura, e não deixa de ser um paciente, mas dependendo da importância dele para o clube, você também tem que já ter uma visão como que vai poder prosseguir em relação a protetores faciais, bucais e assim vai. Isso me deu uma visão muito boa. Quando eu fiz a prótese dentária, né, reabilitação oral, eu já tinha uma visão de protetores. Mas quando eu fiz bucomaxilofacial, a minha visão aumentou mais ainda.
A Sim, prótese, você trabalha com os aparatos protéticos, que o protetor não deixa de ser um aparato, mas quando você entra na buco, você acaba estudando muito a questão dos pilares, onde as forças de incidência têm uma tendência a se distribuir mais ou menos, e a chance de fratura quando atinge aquele determinada anatomia, isso vai facilitar bastante, inclusive, nesse teu direcionamento. Até aí, quando você comentou sobre os protetores faciais, aí a gente complementa ainda mais esse conhecimento, porque você conhece os pilares. E quando você sim. faz o procedimento também, você sabe aonde que você fixou aquela barra, o que se estabilizou durante aquele procedimento cirúrgico, e até para você fazer um reforço, aumentar uma espessura naquela área, para dissipar um pouquinho mais de força, isso acaba, acho que, ajudando bastante, né? Com certeza, não tenha dúvida. A minha visão de hoje, eu acho que assim, todos os clubes, seja ele de primeira, segunda, terceira base, tinha que estar trabalhando ali no campo, né? Eu estou falando do profissional dentro do campo, ortopedista, que é o médico que fica lá, né? Um cirurgião bucomaxilo ou um cirurgião dentista que esteja preparado para trauma esportivo. Não adianta Isso. botar um cirurgião dentista que não está acostumado com esse tipo Uhum. de trauma, né? Então, isso ainda falta. Eu acho que já demos um passo muito avançado, mas ainda falta mais um pouquinho. Eu acho que a gente vai conseguir ainda modelar isso direitinho, porque, como você falou, o trabalho tem que ser multifuncional mesmo. Trabalha junto com o pessoal da nutrição, trabalha junto com o pessoal da fisioterapia, junto com a ortopedia, a equipe médica. Eu acho que tem tudo para melhorar. O Brasil ainda vai avançar em muito na odontologia esportiva, não tenha dúvida disso. E você sabe, Alexandre, isso que você comentou, cara, essa experiência que você teve aí com o pessoal do futebol, eu tive aqui em Curitiba também, né? Eu fui dentista do Curitiba de 2008 a 2014. E nesse Sim, período, basicamente, os meus pacientes de consultório eram jogadores de futebol, desde a base até o profissional, e eu atendia sim, muito lutador também, porque Curitiba, assim como o Rio de Janeiro, é um celeiro do Vale Tudo Mundial, né? Então, sim. inclusive, eu lembro que tinha até uma rixa entre Curitiba e Rio, que era a equipe aqui da Chutebox de Curitiba contra o pessoal da Brazilian Top Team, aí do Rio de Uhum, Janeiro, né? Então tinha essa uhum. rivalidade e tal. Então, esses dois polos acabaram se tornando referência dentro dessa modalidade. Então, dentro do meu consultório, eu atendi sempre muito mais traumatismos dentários e de face de atletas do futebol do que atletas do Vale Tudo. Exatamente por causa disso que você falou, porque o pessoal do Vale Tudo, primeiro, ele está acostumado a usar protetor. Protetor bom ou ruim, ele usa na academia, ele usa na luta, e aquilo que você falou, ele está preparado para receber essa força de impacto em face, ele vai se defender de alguma forma, ele vai minimizar não só com o protetor, se defendendo com um posicionamento, então isso ele vai fazer. Agora o cara do futebol está correndo em direção à bola, né? Isso que eu falo, aí o zagueirão Ele vai não lá, vai para levanta o briga, cotovelo, né? exatamente, e aí acaba sobrando. Tanto é assim que durante esse período que eu estive lá no Curitiba, eu percebi que nas categorias de base, cara, todos os atletas, pelo menos lá uma fratura de esmalte, desde fraturas mais leves, porque quando a gente fala assim em fratura, o cara pensa assim, pô, avulsão, o cara perdeu o dente saiu da boca. Não, né, tem aquela fratura lá que às vezes o cara tomou uma cotoveladinha lá quando estava na base, onde aquele dente já escureceu um pouquinho, né, já teve uma consequência daquele Sim. pequeno trauma que pode estar evoluindo para um tratamento endodôntico futuro. Então, isso que você comentou, eu achei muito interessante e eu percebi no meu dia a dia. Né? Então, eu queria que você contasse aí alguns casos que você teve a oportunidade de estar atendendo, né, desses atletas relacionados a esses tipos de traumas ou fraturas. Você tem algum caso para contar para a gente aí, Alexandre? Tem vários. Vários, né? Antigamente era no basquete, né? Aham, Basquete você tinha muito trauma facial. Hoje em dia isso já diminuiu bastante. Hoje é mais no futebol, não tenha dúvida disso. Eu acompanho equipes de MMA também. Eu tenho mais casos no futebol do que no aham, MMA. O com MMA, certeza. como você falou, o psicológico dele, ele já está preparado para ter aquele trauma facial, Aham, independente de qualquer coisa. O jogador não. Eu tenho um caso de um jogador que ele era do Rio São Paulo, aham, tá? E ele tinha sido negociado para um time lá do México.
E assim, pô, você sai do Rio São Paulo, um time de terceira divisão, mas é um time que revela muitos jogadores, entendeu? E o cara queria realizar o sonho, pô, vou jogar no México, num time de segunda divisão, salário, você sabe como que é. E ele já estava com os exames dele marcados lá no México para ver se ele ia ser aceito ou não. Ele, no jogo do Rio São Paulo, ele fraturou o zigoma. Aí o diretor do Rio São Paulo me ligou desesperado, porque o jogador não tinha plano de saúde, como o time de terceira e segunda, a maioria dos jogadores não tem plano de saúde, né? E estava desesperado porque tinha um contrato aí, assim, uma semana para o cara assinar o contrato. Para finalizar, fizemos a cirurgia dele, tá? Fizemos uma redução, que nem aconteceu com o Rafinha, como não foi uma fratura total, reposicionamos o zigoma dele e fizemos um trabalho de recuperação facial. Em 4 dias ele já estava, não teve inchaço, não teve nada. Fizemos um trabalho com ele para ele se recuperar. Em uma semana ele se recuperou. E viajou. Só que tinha um detalhe. Ele tinha que utilizar uma máscara facial. Ele tinha que utilizar uma máscara facial. Essa máscara tinha que ser confeccionada com alívio na trajetória do zigoma, né? Para ele poder treinar lá. Só que ele não poderia chegar com a máscara. Porque lá, para a equipe médica, ele tem que estar fisicamente inteiro, sem problema nenhum, para ele ser aceito no clube, para ele assinar o contrato. Aí eu falei, cara, só tem um jeito. Vamos fazer um protetor bucal, incolor para ele, porque se ele por acaso tomar uma pancada no queixo, ele não vai forçar o osso a maxila e assim mesmo não vai forçar o zigoma. Show de bola. Pô, a gente estava tudo esperando, na expectativa aí de saber se o cara assinou ou não o contrato, aí você saiu da live aí, cara. Aí, caiu. Ele viajou, né? Foi com esse protetor para aliviar e já estava totalmente recuperado e conseguiu assinar. Fez uma temporada lá no México e hoje ele está no Volta Redonda. Então, assim, isso acontece, mas você tem que saber qual vai ser o planejamento de recuperação para aquele atleta. Então aí você vê que dentro das especialidades também é importante que o profissional, como no teu caso o bucomaxilo, ele conheça um pouquinho da nossa área também, né? Porque os protocolos aí do atendimento do atleta também é um pouco diferenciado. Normalmente o atleta tem uma facilidade maior para estar se recuperando dessas lesões, tem o sistema imunológico que trabalha também ao seu favor, né, em determinados momentos. Então, ele já está mais acostumado com essa questão de dor aqui também, então não é qualquer coisinha que vai tirar o nosso atleta da partida, né? Não então, é qualquer coisa. Vamos supor, se fosse uma fratura total do zigoma dele, com certeza ele não ia poder assinar o contrato, fazer os testes lá, com certeza, não tenha dúvida disso. E eu acho que fratura de processo zigomático da maxila, né, Alexandre, é uma coisa bem comum em jogador de futebol, né? Eu não sei se dentro dos teus atendimentos você fez um levantamento do que você mais atendeu de tipos de fraturas orofaciais. Mas eu vejo bastante dentro do futebol, quando eu estava dentro do clube, eu acompanhei muita fratura de processo zigomático. Qual que é a tua experiência? Qual que é o tipo zigoma. De fratura que é zigoma? 70% zigomático. Mais do que nariz? Mais do que os ossos do nariz. Muito mais, não tenha dúvida disso. Zigoma é engraçado. É o que tem... É devido à posição também, né? Normalmente, vamos supor, o lateral. O cara tá correndo, o zagueiro vem aqui, ó. Sempre vem... É muito difícil pegar de frente. Então, a maioria das fraturas mesmo é relacionada ao zigoma. Você sabe, Alexandre, essa informação que você colocou, eu acho que é muito interessante para quem trabalha com jogadores de futebol. Então, você falou uma coisa que eu achei fantástica. Então, a incidência dos traumatismos que ocorrem nos jogadores de futebol normalmente vem projetados de uma forma mais lateral. Talvez por isso que o zigomático acaba sendo o osso mais acometido. Às vezes, até quando o atleta ele acaba subindo para cabecear, como você falou, normalmente ele não cabeceia diretamente de frente. Ele sempre posiciona de uma forma mais lateral, até para estar se protegendo, né? Você que gosta do futebol, ele sempre sobe um pouquinho, com o braço um pouquinho aberto, um pouquinho mais de lado,
né? E esse é o movimento normalmente que ele faz também para cabecear em direção ao gol, né? Sim, então são acho que isso aí é legal. As três partes da face que tem mais fratura: frontal, zigoma, côndilo. O corpo do côndilo é o que mais fratura no futebol. Que legal. Isso, ó, e esse é outro detalhe bem importante, né? Então, quando a gente vai fazer alguma avaliação pós-trauma, esses locais são os traumas que a gente deve tomar um pouquinho mais de cuidado, fazer uma avaliação um pouquinho mais precisa, fazer uma palpação nessa região, né, para ver se o atleta está sentindo alguma coisa diferente ou não, né? Eu tenho uma história de bastidor também, Alexandre, eu vou contar, daí depois eu vou deixar você complementar aí a tua história. Quando eu estava no Curitiba, teve um atleta, cara, que ele teve uma pulpite irreversível no segundo pré-molar superior do lado direito. Cara, que ele ficou 2 dias em casa dormindo sentado, porque ele comentou que não conseguia deitar, né? Quando a gente deita, aumenta ali a circulação, então acaba aumentando a dor ali na região. Cara, mas daí, quando ele chegou no consultório, eu falei assim para ele, cara, por que você não procurou o departamento odontológico antes? Deixou chegar no estágio de dor que ele não aguentava mais para procurar o dentista. E aí ele comentou, falou assim, ô doutor, eu joguei aí o Campeonato Paranaense inteiro, né? Agora que chegou a hora de jogar a final, que é o filé mignon, eu não queria chegar lá pro departamento médico e o cara me barrar lá do jogo final por causa que eu estava sentindo uma dor de dente. Então você vê assim que como até a cabeça do atleta é um pouco diferente, né, Alexandre? Mas aí isso aí também vai muito da equipe médica, da equipe odontológica, da equipe do pessoal da... aqui no Rio, lá no Olaria, eu tinha um hábito de fazer uma reunião com os atletas e com a equipe toda, com o técnico, com a comissão técnica, né? Então a gente deixava tudo isso muito esclarecido. Tudo que ia fazer de um conjunto junto com a equipe médica. Então, vai fazer uma cirurgia de terceiro molar, o cara tomou um cartão vermelho, está com prazo bom, é a época que a gente entrava para fazer aquela cirurgia. Então, tudo é combinado. E são situações como essa aí que o atleta acaba tendo uma lesão muscular, acaba tendo outro tipo de problema mais sério devido porque falta de formação, chegar, pedir uma orientação médica. O atleta, de vez em quando, acontece isso, vai chegar na final, ele quer ser visto, né? E para ser visto tem que estar jogando. Então ele fica quieto e deixa de passar certas informações que é importante para a saúde dele, importante para ele, importante para o grupo. Isso aí que você falou é verdade. Hoje os atletas também têm essa preocupação maior, inclusive com a sua parte estética, né? Porque hoje eles assinam um contrato lá que eles têm um valor X de salário, mas eu acho que o maior retorno deles dentro desse montante está relacionado ao seu contrato de imagem. Então hoje a imagem para o atleta é muito importante, então a gente vê assim, o pessoal do futebol muito procurando a questão das lentes de contato, essa questão mais estética, né? E às vezes esquece que para você fazer um trabalho estético, primeiro você tem que ter um cuidado com a sua saúde de uma forma geral, né, Alexandre? Com certeza, com certeza. É o que mais procura lá no meu consultório hoje em dia. Quer dentes brancos, quer clareamento, quer porcelanas, mas o básico deixa de lado, deixa a segunda opção. E você tem que ser a primeira, não tem jeito. É isso aí, cara, que você falou, é isso aí mesmo. Eu vou contar, cara, o trauma, entre aspas, que eu tive quando eu atendi o primeiro atleta profissional meu no consultório. Tá? Não foi um atleta do futebol, foi um atleta do Vale Tudo, um atleta de ponta, que lutava na época, cara, isso foi 2004, 2003, mais ou menos, ele lutava o Pride, que era o maior evento de Vale Tudo do planeta, né? Antes o Pride era o sonho de todos os lutadores, era lutar no Japão. E aí quando ele chegou no consultório, cara, ele foi por causa que ele ouviu falar que eu confeccionava protetores lá personalizados, né? Então daqui em Curitiba, cara, tinham poucos dentistas que faziam esse trabalho, né? Então até foi por isso que eu acabei atendendo toda essa galera aí do Vale Tudo, porque um acabava indicando o outro, né? E não tinha muita gente que trabalhava. Quando ele chegou no consultório, cara, a hora que ele chegou no consultório, ele abriu a boca lá para eu fazer o exame clínico dele, cara, tinha ausência de elementos dentários, tinha raiz residual, tinha cárie ativa, cárie inativa, tinha tudo que você poderia imaginar dentro de um paciente que tivesse alguma queixa dentro da parte odontológica. E aí eu falei para ele assim, cara, mas o que você veio buscar aqui com o meu atendimento? E ele falou assim, doutor, eu descobri que você confeccionava os protetores e eu vim fazer um protetor. E eu falei assim, cara, você precisa tudo nesse momento, menos um protetor bucal.
né? Vamos fazer uma reabilitação, vamos trabalhar com esses problemas que você apresenta, porque isso pode estar interferindo no seu rendimento. E aí ele falou assim, pô, doutor, você sabe que nunca ninguém tinha me falado sobre isso, nunca tinha levado isso em consideração, dessa importância do trabalho da odontologia para o atleta de alto rendimento. E aí eu falei assim, então, vamos fazer essa reabilitação? Daí ele falou assim, não, doutor, vamos fazer, só tem um problema, é que daqui 10 dias eu vou estar lutando lá no Japão. Né? E aí, esse foi o meu primeiro choque com o trabalho com o atleta de alto rendimento. Né? Normalmente você tem aquela percepção, não, o cara, ele luta no maior evento do mundo, né? O cara ele tem acesso a outros profissionais da saúde, então provavelmente ele tem mais informação para estar cuidando ali da sua boca, da sua saúde bucal. Né? E aí o que aconteceu? E aí, nesse primeiro contato, eu já tive que me adequar um protocolo de atendimento diferenciado, porque como é que eu ia fazer uma extração de uma residual? E se dá uma infecção? Né? Ali tinha residual, mas não estava sentindo dor, estava tudo quietinho ali. Aí eu vou mexer para quê? O cara vai viajar para o Japão, e daí? Ele vai ter um atendimento lá? E se acontecer alguma coisa? Então, nesse primeiro momento, eu já vi que trabalhar com o atleta tem que levar em consideração outras coisas e o nosso protocolo tem que ser feito de forma diferenciada. Você teve alguma situação assim também, Alexandre? Tive. Um atleta do UFC. Um atleta do UFC e você falou tudo. Ele chegou nessas condições também. E chegou e foi para fazer protetor, né? Só que estava além do protetor bucal. Se fosse só o protetor, tava bom. Estava além do protetor bucal. Tivemos que fazer várias restaurações, botar provisórios, porque ele tinha luta marcada, ele tinha treinamento, ele não podia parar a rotina dele. Mas a saúde bucal dele estava muito abaixo, né, de um atleta a nível de UFC. Então, hoje ainda acontece muito isso, principalmente no MMA. Eu vejo que atletas do MMA, em relação a jogadores de futebol, não sei se porque não tem uma equipe médica que acompanha eles ali ao lado para orientar, tem esse escolha. E só procura o profissional ou quando está com dor ou quando quer fazer um trabalho estético. Já na equipe do futebol, não. Você vê que tem médico para orientar, Hoje a orientação, assim, o clube que hoje ou equipe, né? Quando eu falo equipe, porque existe, a MMA mudou muito. Hoje existem grandes equipes por aí. E hoje eu acho que até equipe como a do MMA teria que ter uma equipe médica, um fisioterapeuta, um nutricionista, um cirurgião dentista. E aí você fala em cirurgião dentista, o cara fala assim, mas cirurgião dentista para quê? Ele quer um médico, um fisioterapeuta e talvez um nutricionista, mas o cirurgião dentista, para que vai fazer parte da nossa equipe? E isso faz uma diferença muito grande. Você diminui lesões musculares, você diminui problemas do coração como endocardite, e assim vai, doenças periodontais, e assim vai. Mas só que essa orientação, essa cultura, ainda falta um trabalhinho de formiguinha, para a gente conseguir levar essa cultura ainda para grandes equipes aí que temos aqui de MMA. Mas eu acho que aí entra a nossa parte, né, Alexandre? Eu acho que nós somos as formiguinhas, né? Eu acho que o nosso papel dentro dessa especialidade é passar a maior número de informação para esses atletas, para essas delegações. Né? Isso eu acho que é fundamental para quem trabalha dentro da nossa área. É isso que você falou. Os atletas não sabem, talvez, por que é importante a presença de um profissional da odontologia, e quando eles apresentam esse trabalho, eles conseguem visualizar que pode fazer toda a diferença na carreira desses atletas, né? Até por uma simples questão, você que trabalha aí com a buco, às vezes o atleta lá apresenta um terceiro molar que está meio semi-impactado, gera ali uma área de processo inflamatório, gera uma infecção, gera uma pericoronarite. Cara, como é que você vai lutar sentindo dor ali naquela região do terceiro molar? E aí o cara vai procurar quando? Quando está sentindo essa dor. Só que ali, às vezes, ele está muito próximo de uma luta, você tem que tomar cuidado com os medicamentos que você vai estar administrando, e o teu trabalho é muito limitado nesses casos, né? É uma profilaxia, talvez remover ali um pouquinho do capuchão ali para liberar melhor a higienização, mas não tem muito o que se fazer, né? Não tem. Eu comecei a fazer um trabalho no futevôlei, né? Atletas profissionais do futevôlei. Aí você
para pensar, fala assim, cara, o que esse cara está fazendo? Um dentista no futebol, ele não tem contato, não tem nada, mas é exatamente isso que você está falando. É fazer o acompanhamento, a avaliação. Um dos maiores atletas de futebol, que é o Anderson Águia, campeão brasileiro, o cara já conquistou tudo, hoje é um grande gestor da Team Águia, eu faço acompanhamento dele. Ele teve um problema seríssimo por causa de um terceiro molar. Caramba! Ele estava com uma lesão no ombro, lesão no ombro esquerdo, e tinha um campeonato na Itália, na Europa, né? E ele ia ficar de fora desse campeonato. Pedimos a panorâmica, tomografia, fizemos todos os exames. Quando fomos ver, era por causa do terceiro molar dele, inferior, do lado esquerdo. Eu fiz a cirurgia dele. Passou 7 dias de recuperação, a dor do ombro cessou, parou, e ele foi disputar o campeonato, e ele estava 4 meses sentindo essa dor no ombro e deixando ele de fora de vários campeonatos importantes aí, que é da carreira dele. E conseguimos recuperar ele com uma cirurgia de terceiro molar. Isso já aconteceu, não foi somente com ele, com outros atletas do futebol. Hoje eu posso te falar que, pelo menos aqui no Rio, os atletas de futebol profissionais que eu faço acompanhamento, índice 0 de problema de saúde bucal. Ah, que legal. Muito bacana. E eu acho que todo dentista que trabalha com esporte de uma forma geral tem uma história clínica para estar contando mais ou menos com o que você falou, né? Às vezes o cara tinha ali lesão, tinha recidiva, tinha associado a um problema bucal, fez o tratamento e acabou se recuperando de uma forma melhor, né? É lógico que a gente não está colocando aí a odontologia como a salvação do atleta, né? A gente está dentro daquele contexto multidisciplinar, mas o nosso trabalho é tão importante quanto o do médico, quanto do fisioterapeuta e outros profissionais da saúde. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção também, que foi essa questão da procura pelo atendimento no caso da dor, né? Eu acho que isso tem muita relação com a nossa cultura, né? Primeiro que ninguém gosta muito de ir no dentista, não acha muito agradável sentar lá na nossa cadeira, né? Segundo que culturalmente, normalmente os nossos pacientes, não só atletas, de uma maneira geral aqui no Brasil, a gente faz muito mais um trabalho, uma odontologia, uma medicina curativa do que preventiva. Eu acho que dentro da odontologia do esporte, o que a gente preconiza no primeiro momento, com toda certeza, é a prevenção. Como a gente aprende na faculdade o que deveria acontecer com a odontologia como um todo, né? Mas então acho que a gente tem que trabalhar contra esse paradigma cultural, inclusive. A gente tem essa dificuldade. As pessoas só procuram quando o problema já está instalado, né? Então, isso que eu falo, a gente tem que tentar mudar um pouquinho essa cultura. E aí entra esse trabalho de formiguinha que você comentou, né, Alexandre? Com certeza. Lá no Tiag, né, nessa empresa, resolvemos vários fatores aí de vários atletas que não tinha esse acompanhamento, não tinha esse bate-papo profissional com o atleta, não tinha. E hoje o futebol cresceu tanto, né? Que tem acompanhamento da fisioterapia, que hoje a gente trabalha junto com o Dr. Dick, da CBF, né, da Seleção Brasileira, um excelente profissional, tem o pessoal da equipe médica. Então, assim, para você ver, futebol, um esporte que cresceu de uma tal maneira, tem que parabenizar todos esses profissionais aí do futebol, mas eles viram a importância de ter uma equipe médica para ter um acompanhamento, porque não é somente trauma, tem algo além do trauma, né? Que é uma lesão periodontal, é um dente fraturado, é uma cárie, não é só estética. Então é um conjunto, né? E eles deram um grande passo, e tem que ser assim, acho que não tem outro caminho. Um atleta que quer ser um atleta de alta performance, ele tem que ter em mente que não adianta ele somente treinar, não adianta somente, porque o físico, o corpo, ele vai te responder, daqui a pouco ele vai bater na porta lá e falar assim, ó, tem algo errado aí, cara. Você tá forçando, mas a entrada, que é a entrada oral, tá te deixando em falha na parte muscular, tá te deixando em falha na parte articular, e assim vai. Então tem que ter, eu não vejo outro meio, tem que ter uma equipe disciplinar
para você ter um bom empenho e ser um atleta de sucesso. E eu acho que isso faz a grande diferença. Hoje, qualquer pequeno ajuste no atleta pode ser a diferença entre ganhar e ele perder uma prova, principalmente no caso dos esportes individuais, né? Esportes coletivos como o futebol, ali você tem 10 jogadores que um estão correndo pelo outro. Então é um trabalho mais em equipe, né? É Sim. lógico que um desempenho ruim de um atleta importante, ele pode trazer um desequilíbrio para a equipe também. Mas no individual é ele contra ele. E eu falo para todo mundo assim, né? Nós como cirurgiões dentistas, se a gente trabalhar com o nosso conhecimento e com a nossa parte técnica, a gente consegue desenvolver o nosso trabalho. Agora, o instrumento de trabalho de qualquer atleta profissional é o seu corpo, né? E aí, quando o pessoal pega muito do pé no jogador, assim, cara, você não pode ir para balada, não pode beber, tal, não sei o quê, né? Muito está relacionado a essa questão que você falou. O atleta, ele tem que cuidar do seu corpo porque ele tem que render no outro dia. Uma noite mal dormida, às vezes, é o simples fato para ele não conseguir render de forma adequada dentro de campo, né? Com certeza, com certeza. Tem um colega nosso aí, o Alan, eu vi que ele entrou aí. O Alan, eu lembro muito da minha época que eu estava iniciando. O Alan vai ser um excelente profissional. Não tem, eu acho que ele já fez curso aí com você também, não fez? Nossa, o Alan, conheço ele, cara, há bastante tempo também. Ele fez curso com todo mundo que você imagina, cara. Ele sempre está em busca do conhecimento, ele não para, não. Cara, ele me procura, a gente conversa, troca ideia direto, ele faz especialização lá com a Ana, ele faz trabalhos com a Bárbara, então ele é um menino, cara, excelente e exemplar dentro da nossa especialidade. Cara, porque ele busca o conhecimento, tá fazendo trabalho com a Neide, então com todo mundo que ele conhece aí da área, ele tá aprendendo alguma coisa, tá ensinando alguma coisa, e com certeza Alan, ele vai ter aí ele vai ter uma carreira excelente, não tenha dúvida. O Alan é um excelente profissional, um excelente garoto, está correndo atrás do espaço dele. Sempre quando eu vou nos congressos, eu encontro com ele, eu faço questão de passar e apertar a mão dele, porque você vê, são pessoas assim, que nem o Alan, que a odontologia está precisando também. É um cara esforçado, é um cara humilde, corre atrás, é um cara que tenta procurar o conhecimento para tentar fazer o melhor no consultório dele, para os atletas dele. Ele está de parabéns. Ele ainda pegou uma fase boa, hein, Alan? Pegou uma fase ótima. Também tem o pessoal lá de Juiz de Fora, a primeira liga. Aquele pessoal é fantástico. Eu fui convidado, sou um dos padrinhos lá da liga lá de Juiz de Fora, né? E são pessoas, tu vê, jovens com a mentalidade totalmente espetacular, avançado, correndo atrás, e dá muito orgulho de você ver o pessoal correndo atrás assim, né? Para tentar levar a odontologia do esporte lá no topo. O pessoal lá da Liga de Juiz de Fora realmente faz um trabalho excepcional, sempre está colocando algumas atividades, leva as lives da galera que está falando sobre a área para o pessoal estar assistindo. Eu acho que esse tipo de atitude também é o que a gente precisa dentro da odontologia do esporte, né? Os alunos se mostrarem interessados, a formação de ligas da área são excelentes, porque dentro dessas ligas eles conseguem desenvolver trabalhos, pesquisas, eles produzem vários eventos, né? Você foi dar um curso lá de protetores para ele, inclusive, eu estou acompanhando. Era para eu estar participando de um evento lá também, Alexandre, só que por causa da quarentena ele acabou tendo que ser adiado, né? Mas o pessoal me procura, conversa com eles direto, o pessoal muito gente boa mesmo. E esse tipo de exemplo que a gente tem que estar levando aí para frente, né? Para os alunos, esse tipo de liga aí é fantástico, né? Eu fui convidado até para montar um curso lá. A gente tem que montar um curso de trauma esportivo lá em Juiz de Fora. A gente tem que espalhar isso para o Brasil todo. Tem muita gente boa aí querendo entrar, trabalhar na área e não sabe nem por onde começar. Está precisando de pessoas como você para orientar. Isso que falta. A odontologia, eu acho que são tempos novos. Um tem que abraçar o outro. Eu acho que tem tudo para crescer e crescer mais do que a gente imagina. Vai depender mais da gente. Não importa a experiência que você tem ou a experiência que eu tenho. Você pega um garoto que nem o Alan, que formou agora, mas você vê que é um garoto muito prestativo. Esse pessoal de Juiz de Fora aí, não tem nem o que falar deles. Você vê que são pessoas que veio para somar. São novas na profissão, mas tem um brilho muito gigante, enorme aí, que vai só agregar na odontologia do esporte.
Eu acho que o maior exemplo nosso aí da odontologia do esporte é agregar esses valores, né? Agregar esses Um valores. pouquinho antes de eu estar assistindo aí, começando a nossa live, eu estava assistindo a live da Broi com a Ana e com a professora Neide, que eles estavam falando Sim, exatamente da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, onde o intuito da academia é fazer essa aproximação, né? E sim, aí, como a gente comentou no começo, como nós somos em poucos profissionais, cara, a gente tem muito acesso. Eu falo para todo mundo, hoje quem trabalha na odontologia do esporte falou assim, cara, eu não consigo falar com você, eu posso falar que é mentira. Por quê? Porque hoje tem Facebook, hoje tem Instagram, hoje tem tem o tudo, pô. Google, tem site. Então hoje o acesso das pessoas hoje é muito tranquilo, né? Diferente talvez do nosso tempo lá, né? No meu De, tempo de, tinha um de, bip, tinha mão, tinha um bip. Pois é, cara. Então é muito diferente, né, Alexandre? Então acho que hoje as Muito. pessoas têm mais acesso à informação. E aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Assim como a gente Sim, tem muito acesso à informação, a gente tem que começar a selecionar essa informação da melhor maneira possível. Então, se a odontologia do esporte é uma área muito nova, a gente tem que tentar lá buscar algumas referências, tem que buscar um artigo científico, tem que se respaldar com algum artigo para estar colocando alguma informação, até para a gente não acabar com uma especialidade que acabou de começar, né, Alexandre? sim, sim. E é prazeroso trabalhar nessa área, né? Apesar que eu sou protesista, faço minhas cerâmicas, eu gosto do meu É, trabalho estético, né? Mas a odontologia do esporte me trouxe uma coisa que eu sempre sonhei, como eu te falei. Qualidade técnica no futebol é muito ruim, mas a odontologia do esporte me trouxe amigos assim da área que me realizou sonhos sem eu ser um jogador de futebol. que De legal. repente, eu fiz de repente coisas que um jogador de futebol sonha até hoje e não conseguiu. Já joguei em grandes estádios por causa da odontologia esportiva. Eu tenho amigos que, pô, campeão mundial, amigos como Zico, como Bebeto, Que legal. Lira, Macula, José Aldo. Então isso é prazeroso. Você Uhum. trabalhar no negócio que você gosta, né? E ainda fazer amizade com pessoas que você sempre sonhou de um dia conhecer. Que Isso é legal. maravilhoso, isso não tem preço. Ô, Alexandre, então vamos aproveitar. Cara, é aquilo que eu falo, né? As lives estão sendo sempre muito divertidas porque o assunto nunca acaba. A gente sempre tem coisa para estar falando aí sobre a nossa área. E a ideia das Sim, lives é de estar passando essa informação mesmo. A gente não tem intenção aqui de dar aula para ninguém. A ideia é tá mostrar louco. os bastidores, mostrar o que acontece dentro da nossa área, passar um pouquinho da nossa experiência. E aí, quando eu comecei a fazer as lives, a gente eu tive um insight assim de colocar uma coisa um pouquinho mais divertida. E a gente criou um Sim, quadro que são dentro desses bastidores é o sim. talento por trás da broca. Então assim, eu quero saber agora um pouquinho do Alexandre. Qual que é o talento do Alexandre? Ué, o Alexandre falou que não joga bola aí, mas eu só vejo ele jogando aí em grandes estádios com o pessoal aí que joga muita bola mesmo. Qual que é o talento do Alexandre? Qual que é o hobby? O que, que o Alexandre, não o Alexandre dentista, o que, Sim, que sim. o Alexandre Pereira gosta de fazer? Qual que é o talento do Alexandre? Rapaz, eu gosto muito, muito mesmo de mergulhar, né? Eu Cara, eu faz também gosto, bastante, viu? faz bastante tempo que eu não pratico, mas eu adoro, amo mergulho. É, fiz curso, pratico, gosto, e em minhas horas vagas dentro de casa, eu gosto muito de estudar marketing, gestão, coisas assim fora da área da odontologia, mas que acrescentou muito, 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 muito na minha vida profissional, muito de transformar tudo. Então, são as coisas que eu adoro. E o futebol, apesar de eu ser um perna, mas eu gosto muito do futebol, não tem jeito. Futebol é ali que eu esqueço tudo, ali que eu tenho a minha resenha com meus amigos, é ali que a gente deixa um pouquinho, né, dos problemas de trabalho, pessoal, a gente deixa de lado e aquela 1 hora, 2 horas ali é a hora que você descarrega tudo na bola. Depois ainda, o que vale a pena, além do futebol, é a resenha. A resenha Resenha. depois do futebol. De repente tu Uhum. não joga nem 1 hora, joga uns 10, É. 20 minutinhos.
Mas a resenha não pode faltar. Então a com resenha com os certeza. amigos é fantástica. Eu acho que, na verdade, o esporte, de uma maneira geral, é uma maneira de aproximar as pessoas, né? Eu comentei isso Sim, com o Ari ontem, eu fiz uma live com o Ari lá de Recife, e a gente comentou sim, que, cara, o futebol é uma questão assim de aproximação social. Às vezes você está lá esperando, você não conhece ninguém. O cara te chama ali, ô, quer jogar uma bolinha? Vamos jogar. Cara, a isso partir aí. daquele momento você já ganhou ali 22 amigos, se for no campo, né? Se for no salão, um Sim, pouquinho menos. Mas é isso que você sim, falou. Às vezes a gente não é questão de jogar bem ou jogar mal. É questão de você participar, de você fazer parte ali do grupo. E desse depois, grupo. aquilo que você falou, cara, a resenha eu acho que às vezes é mais legal até do que o próprio futebol. É aquela tiração de sarro ali dos lances da partida, aquela conversa bacana que você tem ali com a galera, né? Eu acho que isso vale muito a pena, né? Isso é qualidade de vida, né, Alexandre? Com certeza. De repente você não vê alguém da sua família há meses, mas o futebol de toda terça, de toda sexta, aquele grupo você encontra toda semana e é incrível, é fantástico, não tenha dúvida. E isso eu acho muito bacana mesmo. Você sabe que eu também sou um amante aí do mergulho. Eu não faço tanto, né? Até porque Curitiba não é uma área litorânea, então nosso Sim, litoral fica a 100 metros, a gente não tem assim talvez uma visibilidade tão grande assim também nas nossas águas aqui, né? Eu faço tanto autônomo, mas gosto também de fazer caça submarina, então às vezes eu viajo aí para fazer umas caças de vez em quando. Faz bastante tempo que eu não faço, mas isso é uma outra coisa que eu tenho um prazer muito grande de estar fazendo. O nosso mergulho é uma coisa muito bacana. Quem nunca mergulhou, eu muito. acho que devia pelo menos fazer um mergulho aí na vida, porque a gente É, começa a ver a nossa vida de um outro ângulo, né, Alexandre? te traz uma tranquilidade muito grande, eu acho fantástico. Aqui no Rio eu costumava mergulhar muito em Arraial do Cabo. É um É. lugar que eu acho assim, pô, fantástico, lindo demais, lindo, lindo, lindo. Búzios também, João Fernandes, já mergulhei muito, mas o melhor lugar eu acho que foi Arraial do Cabo. Ô, Arraial do Alexandre, Cabo é um lugar lindo. você comentou um pouquinho aí, cara, que você jogou talvez em estádios que um atleta profissional não teve oportunidade de jogar. Então, pô, Sim, conta essa resenha aí pra gente. Conta pra gente aí o que cara, que você participou aí, esses eventos, né? Como é vou que você contar. chegou a ser convidado a participar, porque não é qualquer um, né, tem É, essa oportunidade, né? o primeiro estádio que eu joguei foi lá na Arena Pantanal. Um Que evento legal. um evento que o José Aldo faz lá, né? Aham. Uma vez ao ano. E nesse dia foi fantástico, porque assim, foi a primeira vez mesmo que eu entrei para jogar num estádio. Só que eu ainda não sabia a relação do pessoal que tinha sido convidado. Eu sabia de alguns, mas não sabia de todos, né? E a gente Aham. normalmente a gente marca o encontro no aeroporto, já marca ali no próprio aeroporto. E quando eu cheguei no aeroporto, estou sentado, começa a chegar os atletas. Aí eu fui acompanhado junto com o Bebeto, Maculi Lira, meus irmãos aqui no Rio, eu não falo nem que é mais amigo, é irmãos. Aham. E quem veio? Meu maior ídolo, um dos maiores ídolos que eu já tive aí do Flamengo foi o Zico. Quando eu vi o Zico, eu gelei na hora. Foi a primeira vez que eu tive esse. Eu já vi o Zico outras vezes, assim, eu como torcedor e ele em campo. Mas a Aham. primeira vez mesmo foi no aeroporto aqui do Rio de Janeiro. E você ir no mesmo voo, né? Para Aham. Manaus, aí vai já a resenha dentro do avião. Então, assim, eu achei aquilo fantástico. Foi coisas que eu acho que qualquer torcedor sonha, né? Um dia viajar com o seu ídolo. E você chegar no aeroporto lá de Manaus, ter mais de 5.000 pessoas no aeroporto, Caramba. esperando o grupo chegar. Aí o chefe do policiamento lá falou assim, ó, aguenta um pouquinho que a gente vai ter que fazer um cordão de isolamento. Aí tu fala assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, rapaz? É Que coisa assim legal. que a gente sempre sonhou quando era criança, ver esse pessoal, e você tá vivendo aquele momento, é muito emocionante. Então, foi dessa maneira, a primeira vez foi na Arena Pantanal, e quando eu entrei, isso aí já adiantando um pouco a nossa conversa, quando eu entrei no estádio, já no dia do jogo mesmo, saímos do hotel para ir para o estádio, o policiamento, né, fazendo acompanhamento do ônibus, parecia que era até a seleção brasileira chegando. Cara, que Falei, legal. cara, aí o seu coração já dispara, É, já gela, apesar de não ser um jogo oficial, mas
tu gela, cara. Fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Mas é um prazer, é um sonho, é um presente, coisa de Deus, assim, que não dá para te explicar. E como é que foi a participação do doutor esportivo dentro de campo? Eu lembro que no vestiário, escutando a torcida cantando, eu falei, cara, deixa eu dar uma ligada aqui pro meu padrinho. Liguei pro meu padrinho e falei assim, ó, cara, tem umas 45 mil pessoas lá fora, não sei o que eu vou fazer. Só escutei meu padrinho e falei assim, ó, bate, recebeu a bola, já toca, não prende a bola, para não passar vergonha. Mas graças a Deus, fui bem. Eu entrei no segundo tempo, né? Porque entrou um grupo, e no segundo tempo entrou outro grupo. E eles anunciam seu nome, aí o cara já anunciou lá, substituição, sai fulano de tal, entra doutor. Aí o pessoal, Então é uma sensação, cara, você realizar um sonho de criança. Toda criança, pelo menos aqui no Brasil, sonha em ser jogador de futebol. Né? Seja ele tendo habilidade ou não, sonha em ser jogador de futebol. E você realizar um sonho depois de uma certa idade, trabalhando numa profissão que não tem nada a ver com aqueles atletas ali, e você conseguir realizar seu sonho, é fantástico. Você jogar ao lado de Bebeto, Zico, jogar, ele só tinha Gino Baiano, não tem explicação, não tem. É coisa assim, fora da linha da curva. Foi assim que aconteceu. O primeiro jogo foi na Arena Pantanal. Joguei também no Maracanã. Outro grande sonho que eu tive foi realizado, foi jogar no Maracanã. Joguei no Engenhão e joguei também na Arena Corinthians. Que legal. Então, que assim, eu sem ser profissional, sem ser nada, depois de uma certa idade, poder realizar um sonho de criança. Que legal. E isso não tem preço. São coisas que ficam na sua memória e você não esquece e fica para você. Não tem como alguém vir e tomar isso de você. E você vê como que a odontologia do esporte, aonde a odontologia do esporte pode estar nos levando, né? Ô Alexandre, a gente está com um tempinho bem apertado aqui, daqui a pouco o Instagram acaba cortando a nossa live, então eu queria aproveitar esse momento para agradecer aí você ter aceito desse convite, ter conversado um pouquinho, ter passado essas experiências, ter contado um pouquinho da sua história, né, para a galera que não te conhecia aí, eu acho que foi muito legal, várias coisas, eu também não conhecia, eu pude conhecer um pouquinho mais, né, um amigo que eu tenho virtual, que agora eu estou conversando aqui online ao vivo, mas que se Deus quiser a gente vai ter a oportunidade de se conhecer aí pessoalmente também, né? Com certeza, a honra foi toda minha. Sempre é bom, né, a gente conversar com os amigos, troca de informações, troca de conhecimento. Isso só vem a somar, só vem agregar aí a nossa odontologia. Com certeza. Gente, eu lancei aí o meu curso de imersão em odontologia do esporte online. Quem quiser ir conhecer um pouquinho desse trabalho, desse curso, a gente tem uma semana inteira de aula gratuita e online. É só se inscrever aqui no meu Instagram, entra aqui na minha bio, entra lá no curso de Semana da Odontologia do Esporte em Ação. Você vai assistir essas aulas gratuitas e se tiver interesse, tem o nosso curso de imersão aí também. Doutor esportivo, doutor Alexandre também faz vários cursos, acompanha o Instagram dele aí. A gente tem muito para estar aprendendo e vamos ajudar a crescer essa nova especialidade. Beleza? Gente, beijo no coração de vocês. Obrigado aí, Alexandre. Grande abraço aí a todos. Um abraço. E até mais. Obrigado aí. Até mais.